Então vamos ler Ageu, no capítulo 2, dos versículos de 1 a 9. Que diz assim: no segundo ano do reinado de Dário, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos exércitos: daqui a pouco, mais uma vez eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Se você puder, feche os teus olhos, vamos orar, agradecer ao Senhor. Deus, obrigado, Pai, mais uma vez pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos neste lugar, nesta manhã, Deus, juntos adorarmos ao Senhor, cantarmos na Tua presença, Pai, e também termos a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, lermos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz, Pai. Nossa oração nesta manhã, Deus, vem e fala conosco mais uma vez. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós queremos, desejamos sermos ensinados pelo Senhor, Pai. Revela a Tua palavra aos nossos corações, nos inspira neste lugar, nesta manhã, Pai. Nós não queremos sair deste lugar da mesma maneira que chegamos, que a Tua unção que nos ensina esteja neste lugar sobre as nossas vidas, Pai. Que a Tua unção que capacita esteja sobre a minha vida nesta manhã, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Na verdade, semana passada eu preguei o capítulo 1 de Ageu, e a princípio eu ia pregar apenas uma mensagem, mas aí por fim que eu decidi pregar uma segunda mensagem, talvez eu pregue uma terceira mensagem, porque eu acho que se encaixou e tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, chegando agora no final do ano e olhando para trás e também olhando para frente. Geralmente dezembro é esse mês que a gente olha para o ano todo, né, como vivemos o nosso ano, mas também com a expectativa daquilo que vamos viver no próximo ano. O título que eu dei para essa série, talvez que eu vá pregar aí 2, 3 semanas, é Um Novo Tempo. E o título da mensagem de hoje é: O Futuro Será Melhor. De verdade, eu creio que para aqueles que andam com Deus, Deus sempre tem coisas novas para as nossas vidas. E o futuro sempre é melhor. Você pode ter vivido coisas boas até aqui na sua vida. O seu ano pode ter sido bom, pode ter sido maravilhoso. Você pode ter vivido os teus últimos 5 anos da tua vida de forma maravilhosa. Deus pode ter feito coisas boas na tua vida, na tua casa, na tua família, mas eu acredito que Deus ainda tem coisas melhores para fazer na tua casa, na tua família, na tua vida, porque na vida de quem anda com Deus é sempre assim, é de glória em glória. Deus sempre está fazendo coisas melhores, Deus sempre está fazendo coisas maiores. E na verdade, o livro do profeta Ageu vai falar muito sobre isso. Na verdade, o povo havia vivido coisas muito boas no passado. O povo de Deus tinha vivido um tempo incrível quando eles tinham construído, na verdade, o templo de Salomão. Aquilo ali para eles foi algo extraordinário.
Davi tinha o desejo de construir o templo, mas Deus não permitiu que ele construísse o templo. Seu filho Salomão, quando assume o trono, ele então constrói um templo, e o templo era extraordinário, era maravilhoso. E a Bíblia nos conta que o templo de Salomão, quando ele é inaugurado, o dia que ele é inaugurado, a glória de Deus naquele lugar foi tão grande, mas foi tão maravilhosa que as pessoas não podiam ficar de pé, tamanha glória, tamanha presença de Deus naquele lugar. As pessoas não podiam ficar de pé. Então, o povo de Deus, na verdade, tinha vivido coisas incríveis no templo, na casa de Deus, em Jerusalém, na terra da promessa, lugar que Deus havia prometido para eles. Só que eles estão, na verdade, agora vivendo um tempo diferente, e estão muitos deles olhando para trás e talvez até pensando: será que nós podemos viver ainda coisas boas? Será que Deus ainda tem coisas boas para fazer nas nossas vidas daqui para frente? Porque eles olhavam para trás e viam que Deus havia feito coisas maravilhosas e talvez pensavam: será que Deus pode fazer coisas melhores do que Ele já fez até aqui? A gente, como falou na semana passada, na verdade, o povo de Israel acabou sofrendo muito, porque depois de Salomão, seu filho assume o trono, e seu filho não era sábio como seu pai, e no reinado do filho de Salomão, o reino de Israel acaba se dividindo, e acaba se dividindo para o reino do norte, reino do sul, 2 tribos para cá, 10 tribos para lá, e acaba que a nação ficou dividida, e os povos começaram a viver muitas guerras e muitas coisas. O reino do sul, na verdade, Jerusalém fazia parte do reino do sul, e o reino do sul começou a viver muitas coisas ruins, e Nabucodonosor ataca Israel, Jerusalém, e cerca Jerusalém, e toma Jerusalém, e destrói as muralhas de Jerusalém, saqueia o povo lá de Jerusalém, leva o povo de Jerusalém para a Babilônia. O povo fica na Babilônia durante 70 anos e vive coisas terríveis lá. Só que Deus estava na história mesmo assim, e conduz e leva o povo de volta para Jerusalém, com uma missão de reconstruir o templo. Na verdade, você vai ver que Neemias, Esdras, Ageu, são homens de Deus que foram levantados nesse período, para irem a Jerusalém. E, por exemplo, Ageu profetiza e é levantado para encorajar o povo a reconstruir o templo. Neemias é usado, ele era copeiro do rei, mas ele é usado para ir lá em Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. Esdras, você vai ver que é usado para restabelecer o culto que havia se perdido lá em Jerusalém, já não se adorava mais a Deus. Então, homens de Deus foram sendo levantados para que aquilo que havia sido quebrado, destruído, mais uma vez acontecesse naquele lugar. O culto, o templo, a cidade, a casa de Deus, o povo de Deus voltasse para Jerusalém e o povo vivesse mais uma vez aquilo que Deus havia prometido a eles. É nesse tempo aqui que Ageu é levantado para encorajar o povo. O povo então está de volta agora em Jerusalém, depois de 70 anos de Babilônia, e começa a reconstruir o templo. Esse templo magnífico que Salomão havia construído, mas que haviam destruído, e agora eles começam a reconstruir. E como eu falei na semana passada, houve um misto de alegria e tristeza quando a reconstrução começa a acontecer. Os mais idosos que haviam vivido o templo de Salomão choram, porque eles olham ali para a fundação, eles olham o tamanho do segundo templo e eles pensam: este segundo templo não se compara com o primeiro templo. O que nós tínhamos era muito melhor do que nós teremos. Então eles choram de tristeza porque eles conheceram o primeiro templo. Agora, aqueles que não haviam conhecido, os mais novos, eles olham para aquilo e eles estão encantados, eles estão felizes, eles celebram por estarem vivendo aquele momento. Então, um misto de emoção, alguns choram, alguns se alegram, todos vivendo a mesma situação ali, uns felizes e outros tristes. E, na verdade, se você for parar para pensar, muitas vezes é exatamente o que acontece nas nossas vidas.
Porque se você for analisar a história, Deus estava fazendo coisas maravilhosas. Deus havia tirado o povo da Babilônia. Deus havia levado de volta o povo para Jerusalém. Deus estava reconstruindo agora o templo. Eles teriam um lugar para adorar a Deus, para a glória de Deus se manifestar no meio do povo. Eles agora estavam na terra da promessa, no lugar onde Deus havia prometido para eles. Coisas maravilhosas iriam acontecer ali, mas mesmo assim, parte do povo estava chorando e sofrendo, mesmo com tudo isso que Deus estava fazendo. E a minha pergunta é: quais eram os motivos dessa tristeza do povo? E na verdade eu vejo que muitas vezes acontece a mesma coisa nas nossas vidas. Deus está fazendo coisas, Deus está trabalhando, Deus está movendo, Deus está abençoando, Deus está manifestando, e mesmo assim, muitas vezes nós não estamos reconhecendo o que Deus está fazendo. Deus está fazendo e mesmo assim a gente está triste. Deus está fazendo e mesmo assim a gente está cabisbaixo. Deus está fazendo e mesmo assim a gente está chateado, porque, mas foi melhor lá atrás. Então, quais foram os motivos do povo estar, mesmo diante do que Deus estava fazendo, do povo estar ali chorando e tristes naquele momento ali? Eu coloquei alguns pontos. O primeiro ponto que eu coloquei a primeira coisa, eles olharam para trás. Eles olharam para trás. O primeiro problema aqui foi que eles deixaram de olhar para aquilo que eles estavam vivendo naquele momento, o que Deus estava fazendo naquele momento, e eles colocaram os olhos naquilo que eles já haviam vivido ali atrás e perderam a alegria naquilo que Deus estava fazendo naquele momento. E na verdade olhar para trás, não que seja errado, mas depende da perspectiva que nós olhamos para trás. Porque tem até lugares na Bíblia que nos orienta a olharmos para trás, mas com um olhar diferente, não com um olhar de comparação, não com um olhar de que o que nós vivemos ali atrás foi melhor, e foi isso que o povo estava fazendo, e por isso eles tiveram esse sentimento de tristeza. Puxa, o que nós tivemos lá atrás foi melhor, olha, o templo de Salomão foi melhor, e por isso olhando para trás eles se sentiram tristes. Na verdade depende da perspectiva de como nós olhamos para trás, porque a Bíblia nos orienta em alguns momentos olharmos para trás. Por exemplo, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículos 21 a 24, diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Ou seja, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Depende da maneira que eu olho para trás. Eu posso olhar para trás, mas a Lamentações de Jeremias aqui está dizendo o seguinte: olha, se for para olhar para trás, que seja para trazer à memória, buscar na minha memória alguma coisa que me traga esperança. O que é que me traz esperança? Não o que me deixa triste, mas algo que me traga esperança. O que é que pode me trazer esperança quando eu olho para o passado, quando eu olho para trás? Algo que Deus já tenha feito na minha vida há 1 ano atrás, há 5 anos atrás. Eu olho, eu estou enfrentando dias difíceis, por exemplo, na minha vida, mas eu olho há 5 anos atrás e eu me lembro da bondade de Deus naquele momento da minha vida. Eu estou enfrentando dias difíceis, mas eu me lembro há 1 ano atrás daquele milagre de Deus na minha casa. Gui, olha, eu tenho enfrentado algumas lutas, Gui, mas olha, eu me lembro, Gui, da bondade de Deus quantas vezes na minha vida. Gui, olha, eu me lembro, Gui, quantas vezes o Senhor foi fiel na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu trago à memória aquilo que me traz esperança. Ou seja, eu olho para trás, não com tristeza, mas eu olho para trás e eu me lembro daquilo que enche o meu coração de esperança. Ou seja, se Deus lá atrás, Ele já fez uma vez, se Deus lá atrás Ele abençoou, se Deus lá atrás Ele foi fiel, se Deus lá atrás cuidou de mim, da minha casa, da minha família,
mesmo que eu esteja enfrentando dificuldades hoje, isso me traz esperança, porque Deus não mudou. Se Ele cuidou lá atrás, Ele vai cuidar hoje também. Se Ele fez um milagre há 5 anos atrás, Ele vai fazer hoje também. Se Ele me abençoou há 10 anos atrás, Ele vai me abençoar hoje também. Eu olho para trás, mas para trazer à memória aquilo que me traz esperança, porque se Deus faz, Ele continua fazendo ainda hoje. Mas o povo estava sem alegria, porque estava olhando para trás e olhando as coisas boas que tinham vivido. Foi tão bom, mas Deus não vai fazer de novo. E se você for reparar, o que roubou a alegria deles ali, uma segunda coisa, sabe o que foi? A comparação. Eles estavam fazendo o quê? Comparando. Os que estavam tristes foram os que conheceram o primeiro templo, não os que não conheceram. Os que conheceram, quando olham para a fundação, para os fundamentos, eles olham e percebem, é menor, não vai ser tão bom, não vai ter tanto ouro, não vai ser tão grandioso. Aquele era melhor, aquele era maior, aquele era maravilhoso, esse não vai ser assim. Eles comparam, e a comparação muitas vezes rouba a alegria. E se a gente for parar para pensar nos dias que vivemos, a gente vive num mundo onde o tempo inteiro a gente acaba comparando tudo. Você está com o mundo na tua mão, o mundo está na tua mão. Sabe qual que é o grande problema? O grande problema é que geralmente, sabe o que acontece? A gente compara o nosso pior momento com o melhor momento da outra pessoa. A gente compara o nosso pior dia com o melhor dia da outra pessoa. Sabe por quê? Porque os outros só postam os melhores momentos. A outra pessoa só posta a foto com a pessoa que ela ama. Ela não posta quando brigou, ela posta quando ela está passeando e jantando e feliz. E você pensa, meu Deus, que vida terrível que eu tenho, que vida maravilhosa que ela tem. Meu Deus, olha que viagem boa, eu não faço... E a gente compara os nossos piores momentos com os melhores momentos. E na verdade, muitas vezes é até uma mentira, porque às vezes o que a pessoa está postando é uma mentira. Acabou de postar uma foto sorrindo e na verdade desliga e está chorando por trás da câmera. E você acredita e se compara e perde a alegria porque se comparou. E é o que está acontecendo aqui. O povo começa a comparar e por comparar perdeu a alegria. Quando a gente se compara, na verdade, a gente acaba tirando o foco daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Não interessa o que o outro está vivendo, o que interessa é o que Deus está fazendo na minha vida. Não interessa o que o outro está vivendo, o que interessa é o que Deus tem para a minha vida. Não interessa onde o outro está, o que interessa é o que Deus tem preparado para mim. Não interessa o que Deus está fazendo na vida da outra pessoa, o que interessa é o que Deus vai fazer na minha e através da minha vida. É deixar de ficar preocupado com a vida do outro e se preocupar mais com o que Deus tem para a minha vida. E o povo estava preocupado, olhando para trás, mas olha, só comparando, foi bom, foi melhor, não vai ser tão bom, enquanto eles deveriam estar olhando para aquilo que Deus estava fazendo naquele momento. O rei Saul foi um rei que perdeu a alegria quando se comparou. O rei Saul foi o primeiro rei da nação de Israel, um homem importantíssimo na história, dividiu a história. Não houve reis em Israel antes dele. Deus não queria que houvessem reis em Israel, porque o povo pediu muito. Deus concedeu o pedido do povo, disse, tá bom, então já que vocês querem tanto, eu vou deixar vocês terem um rei para vocês. Primeiro rei da nação foi Saul. Olha a importância desse homem. Primeiro rei da nação, está reinando, está no trono, um homem importante. Foi Deus quem escolheu, Deus quem ungiu. Ele, no meio do caminho, desagrada o coração de Deus. Deus escolhe outro para reinar. Deus unge Davi. Saul não sabe que ele já havia ungido Davi, mas Davi começa a se levantar. Davi luta contra Golias. Davi começa a ficar conhecido. As mulheres fazem até uma música para Davi, quando Davi, depois de vencer Golias, Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. E quando depois de Davi matar Golias, e Davi está voltando e as mulheres cantando essa música, e Saul ouve essa música, e aquilo entra em seu coração, e a partir daquele momento ele sente uma raiva e um ódio de Davi, e ele decide em seu coração, a partir daquele dia, eu vou matar este menino aí, ou seja, ele se compara
glória, porque cantaram uma música, porque elogiaram um menino, porque falaram que ele era bom, porque matou milhares. Ou seja, ele se esquece do que Deus estava fazendo na vida dele. Ele era o rei, ele estava no trono, Deus havia feito coisas maravilhosas na vida dele, mas quando ele olha para o outro, ele perde a alegria na sua vida. É o que muitas vezes acontece, é o que estava acontecendo aqui no meio daquele povo. Olhou para trás e comparou, e aí choraram, porque aquele era melhor do que esse. Terceira coisa, motivo de estarem ali tristes, eles colocaram valor no lugar errado, porque o texto que nós lemos aqui diz que a segunda casa, o segundo templo, a glória seria maior. Seria maior, seria mais poderoso o que Deus iria fazer. E só com essa palavra, eles poderiam já estar felizes e animados e contentes. Mas o problema é que algumas vezes a gente confunde sucesso aos olhos de Deus e sucesso aos olhos do homem. Porque para nós, sucesso é tamanho, sucesso é quantidade, e para Deus não. A glória da segunda casa, que seria mais poderoso, seria maior, Deus não estava falando de tamanho. E eles estão olhando para o tamanho, eles estão olhando para o tamanho do templo. O primeiro de Salomão foi maior, tinha mais ouro, era extraordinário. Os fundamentos, a gente já vê logo de cara que esse aqui não vai ser tão bom quanto aquele, porque eles estavam olhando pelo natural, eles estavam olhando pelo tamanho, e muitas vezes a gente mede o sucesso, a gente mede a glória, a gente mede, pelo tamanho, e para Deus não necessariamente é assim. Então os olhos deles, o valor estava no lugar errado. A gente às vezes confunde as coisas. Nossa, se for grande, se o número for alto, nossa, então vai ser maravilhoso. Quem disse? Não necessariamente vai ser maravilhoso se for aquilo que Deus tem para fazer. Ele está dizendo, olha, a glória da segunda casa será maior, será maravilhoso, será mais poderoso, mas não era sobre tamanho, seria sobre o que Deus iria fazer naquele lugar e através daquele lugar. Mas eles perderam a alegria porque colocaram os olhos no lugar errado. E quando nós valorizamos a coisa errada, a gente perde a alegria. Agora, é nesse contexto aqui, de tristeza, de confusão, que o profeta vem trazer uma mensagem de Deus para aquele povo. Nessa tristeza, que tristeza, vai ser ruim, não vai ser melhor. Que Deus manda uma mensagem para aquele povo que está ali, que vai reconstruir. E no versículo 4 diz o seguinte: mas agora o Senhor diz, Deus falando através do profeta para o povo: seja forte Zorobabel, seja forte Josué, que são os líderes, é quem está liderando. Então Deus está falando com os líderes, sejam fortes. Então se Deus está mandando os líderes serem fortes, é porque eles estavam também já meio desanimadinhos. Então a gente percebe que o desânimo foi tomando conta, a tristeza, o choro, que já estava até a liderança meio, de repente não vai ser tão bom não, hein? Estava meio animado, mas já desanimamos. E Deus olha, Zorobabel, Josué, filho de Josadaque, sejam fortes, o sumo sacerdote, seja forte. E vocês também, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor. Trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui Deus entrega a eles mais uma vez uma promessa. Qual é a promessa? E é a promessa que nós precisamos e nós temos nas nossas vidas. Eu estou com vocês. Então Deus dá a eles uma promessa que, olha, eu estou com vocês. Mas é interessante que mesmo Deus prometendo e dizendo algo maravilhoso para eles, eu estou com vocês, é como se Deus estivesse dizendo para o povo, isso não basta. Eu estou com vocês, mas isso não basta. Porque às vezes a gente pensa que basta. Não, Deus está comigo, basta. Então, ou seja, não preciso fazer nada. Não. Deus disse, eu estou com vocês. Ótimo. Sejam fortes. Sejam corajosos. Quem tem que ser corajoso? É Deus? Não, sou eu. É você, Josadaque. É você, povo. Vocês que precisam ser corajosos e fortes.
Vocês que precisam se levantar, trabalhem, sejam fortes, sejam corajosos. Sabe por quê? Porque eu estou com vocês. Todos os dias quando vocês se levantarem, eu sei que tem dias que vocês vão se sentir desanimados, eu sei que tem dias que vocês vão estar com medo, mas mesmo com medo, mesmo se sentindo desanimados, vocês precisam se lembrar, todos os dias quando vocês se levantarem, de que eu estou com vocês, e porque eu estou com vocês, vocês podem se levantar, vocês podem trabalhar, vocês podem ir com coragem, vocês não precisam temer. Por quê? Porque vocês são bons? Não, porque eu, Deus Todo-Poderoso, estou com vocês. Mas se levantem, caminhem, trabalhem, façam com coragem todos os dias, porque eu estou com vocês. E essa palavra é de Deus para as nossas vidas. Deus está comigo, Deus está com você. Eu sei que tem dias que é exatamente isso, nós nos sentimos como aquele povo estava se sentindo. Eles estavam com medo, havia um decreto do rei, uma carta que havia interditado a obra. Eles estavam com medo, puxa, se nós voltarmos à obra, o que é que vão fazer conosco? E tem dias que nós nos sentimos exatamente assim. Quer saber de uma coisa? Eu estou com medo, eu não vou fazer nada, eu vou ficar no meu cantinho, eu não vou mais fazer aquele projeto, eu não vou seguir em frente. Tem dias que o que nós queremos fazer mesmo é entrar debaixo da cama e ficar escondidinho ali por 3 dias. Agora nós não podemos nos esquecer, nem por um dia, nem por um segundo, de que Deus está comigo, de que Deus está com você. Então, se Deus está comigo e se Deus está com você, todos os dias, mesmo desanimado, eu posso me levantar. Eu levanto da minha cama com coragem, com força, para enfrentar os meus inimigos, para enfrentar o meu dia, para trabalhar, para servir a Deus, para vencer mais um dia. Por quê? Porque você é bom? Não, porque Deus está comigo. E se Deus está comigo, Ele me fortalece, Ele me abençoa, Ele me sustenta, Ele me dá a vitória. Versículo 5, o profeta continua e diz: segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. Eu acho interessante porque o profeta traz uma palavra e é como se ele quisesse pegar o povo e levar de volta o povo há anos atrás, voltar na cabeça deles a historinha do que Deus havia feito. Como eu tirei do Egito, aí o povo começa a pensar, mesmo, o que aconteceu no Egito? Nossos pais, a família, como é que saíram? Estavam no Egito, ficaram lá muitos anos, 400 anos, não tinha como sair. Faraó poderoso, Deus veio, mão forte, levantou Moisés, mandou Moisés, um homem sozinho. Como é que um homem sozinho ia tirar todo mundo? Mais de 3 milhões de pessoas lá do Egito, Faraó poderoso, exército. Mas Deus falou para Moisés: eu sou, está te mandando, o Deus Todo-Poderoso, vai lá. Moisés vai, chega lá, fala com o Faraó, Deus manda 10 pragas, liberta o povo sai. Vai para um deserto, chega no deserto, como é que vai fazer no deserto? Como é que milhões de pessoas no deserto vai sobreviver? Fica no deserto durante 40 dias, Deus manda nuvem, Deus manda fogo, Deus manda maná, comidinha que cai do... Que maluquice é essa, gente? Comidinha que cai do céu todo dia durante 40 anos para alimentar milhões de pessoas no meio do deserto. E quando o profeta fala isso, está levando o povo lá para trás para pensar em tudo isso. E o povo está pensando, é verdade, Deus fez isso, Deus tirou lá do deserto, Deus levou para o deserto, Deus cuidou do povo, Deus deu maná, Deus colocou nuvem, Deus colocou fogo, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus levou das feras do deserto, Deus fez isso. Se Deus fez, e Ele está dizendo, olha, e eu fiz uma aliança. Ou seja, aliança para Deus é inquebrável. Aliança na Bíblia, você vai ver que quando Deus faz, Ele não quebra. E Ele está dizendo, eu fiz uma aliança com o meu povo. Ele está dizendo, lá atrás, quando saiu do Egito, eu fiz uma aliança. Ou seja, aquilo que eu fiz, eu não quebro. Ou seja, se eu fiz lá, eu continuo fazendo. A palavra que eu dei lá, ela continua de pé, porque eu não cancelo a aliança que eu fiz. E Ele está dizendo o seguinte, olha, o meu espírito habita no meio de vocês. Deus sabe que o povo está com medo. Ele diz, não fiquem com medo. Mas como assim Deus não fica com medo? Você não está entendendo o que está acontecendo? E aí Ele diz, o meu espírito habita em vocês, não fiquem com medo. Eu não sei se você sabe, mas quando você aceita Jesus no teu coração, você diz sim para Deus, o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de você. Espírito Santo de Deus. Você agora é casa, é habitação do Espírito Santo de Deus.
Espírito Santo de Deus agora lá internamente fala com você. E você tem aquelas impressões, às vezes parece que é um pensamento, é uma ideia, e à medida que você vai andando com Deus, você começa a entender que aquela impressão é Deus falando com você, e você começa a ler a Bíblia, e você entende que é Deus falando com você, e Ele está dizendo: não fiquem com medo, meu Espírito habita em vocês. Sabe qual que é a função do Espírito Santo de Deus que habita em nós? Na verdade, muitas. Por exemplo, aqui, João 16, 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então, o Espírito da verdade, Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Um dos papéis e funções do Espírito Santo é o quê? É guiar a minha vida, direcionar a minha vida, direcionar a tua vida em toda a verdade. É nos ensinar as verdades da palavra de Deus, é revelar o coração do Pai. E Ele está dizendo para aquele povo: não fiquem com medo, o meu Espírito está em vocês. E na verdade, se você for parar para pensar, em muitos momentos das nossas vidas, a gente se encontra exatamente nesse momento. Estou com medo. E estou com medo por quê? Eu estou com medo porque, Gui, eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Eu preciso tomar uma decisão e eu estou com medo porque eu estou com medo de errar na decisão que eu vou tomar amanhã. E a mesma palavra que o profeta deu àquelas pessoas, eu dou para você nessa manhã também. Não fica com medo. O Espírito de Deus habita em vocês. Ou seja, não fique preocupado. Por que não fique com medo? Por que não fique preocupado? Sabe por quê? Porque quando nós não sabemos o que fazer, Ele nos dá direção. Quando você está com medo e quando você está preocupado, meu Deus, eu não sei se eu escolho A, se eu escolho B. O Espírito Santo de Deus nos direciona e nos mostra a vontade do Pai para as nossas vidas. Quando você diz: meu Deus, Gui, eu não sei o que fazer. Olha, na verdade eu preciso de um discernimento para entender por qual caminho eu devo ir. O Espírito Santo de Deus nos dá um discernimento sobrenatural, nos mostra, abre os nossos olhos espirituais. Por isso que Ele está dizendo: não fica com medo. Sabe por quê? Porque quando você não conseguir, quando você não souber, quando você não tiver uma resposta, você tem o Espírito Santo de Deus que vai direcionar você, que vai te dar uma sabedoria, que vai soprar nos teus ouvidos, que vai dar um direcionamento, que vai te dar um discernimento para que você possa fazer as escolhas certas, para que você viva aquilo que Deus tem para a tua vida. Não fica com medo. Não fica tão preocupado assim. O Espírito Santo de Deus habita em você. Todos nós temos momentos que não sabemos o que fazer. E é exatamente isso que nós precisamos dizer a Deus: Deus, não sei o que fazer. Preciso de uma direção. Deus, eu não sei se eu escolho A ou se eu escolho B, ou se eu escolho nenhuma das duas. Preciso que o Senhor fale comigo. Não fique com medo. O Espírito Santo de Deus habita em você. Deus vai te direcionar. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te mostrar, Deus vai revelar, Deus vai te dar capacidade, Deus vai te dar discernimento para você fazer as melhores escolhas, para você viver aquilo que Ele tem preparado para a tua vida, em nome de Jesus. Versículo 6 diz: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Daqui a pouco, e mais uma vez me chama a atenção aqui. Daqui a pouco, mais uma vez. Daqui a pouco, e mais uma vez. Ou seja, eu vou fazer algo que eu já fiz. Eu vou fazer de novo, é o que Ele está dizendo. Mas Ele diz: não é agora, é daqui a pouco. Então Ele fala duas coisas muito interessantes. Eu vou fazer de novo, ou seja, eu sou o mesmo Deus. Eu fiz e faço de novo. Para mim não existem impossíveis. Mas me chama a atenção o daqui a pouco também, porque, ou seja, é no meu tempo, não é no seu. É no meu momento. Eu vou fazer coisas extraordinárias, mas não é quando vocês querem,
é no tempo que eu determino, é daqui a pouco. Vai tremer céu, vai tremer terra, vai chacoalhar tudo. Eu vou fazer coisas extraordinárias, eu já fiz. Porque esse povo aqui é o povo que ouvia histórias, os mais novos ouviam histórias de coisas extraordinárias que Deus já havia feito. Deus abriu o mar, Deus mandou pragas, Deus fez coisas absurdas. E talvez eles viviam com a sensação, será que esse Deus ainda continua fazendo essas coisas aí absurdas? E Deus falou, eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo. Essa palavra é para a tua vida em nome de Jesus. Talvez você ouviu a tua avó contando o que aconteceu na vida dela. Deus está te dizendo nessa manhã, eu vou fazer de novo na tua vida. Talvez você ia na casa da vovó quando você era pequeno e você ouviu o testemunho da vovó dizendo, nossa filha, filho, você não sabe o que aconteceu, e ela contava testemunhos, e hoje parece até que você nem serve o mesmo Deus que a vovó servia. Deus está te dizendo nessa manhã, eu vou fazer de novo. E Deus diz, farei tremer todas as nações e serão trazidas todas as coisas preciosas de todas as nações e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo, as nações, o povo vizinho, todas as pessoas ao redor vão ser trazidas as coisas e eu vou encher este templo de glória. Deus está dizendo que eu vou fazer aqui, vai ser tão bom, vai ser tão maravilhoso que não vai caber aqui. O povo que está ao redor vai ficar sabendo e vai vir para cá também, para ver o que está acontecendo. Essa palavra é para a tua vida também, em nome de Jesus. O que Deus vai fazer na tua vida é tão bom, que o teu vizinho vai bater na tua porta e falar assim, ei, o que está acontecendo na tua vida? Eu estou vendo o que está acontecendo, eu não sei. Eu olho para o teu rosto e vejo que tem algo diferente. Eu olho para a tua família e vejo que tem algo diferente. Eu olho para os teus filhos e vejo que tem algo diferente. O que está acontecendo na tua casa? O que está acontecendo na tua vida? Vai ser tão bom que as pessoas ao redor vão ser trazidas para aquilo que Deus está fazendo na tua vida. É o que Deus está dizendo aqui, o que eu vou fazer aqui. A glória vai ser tão grande, o que eu vou fazer vai ser tão maravilhoso, que não cabe aqui dentro. As pessoas que estão ao redor vão olhar e vão começar a vir, Eu declaro isso, profetizo isso sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. A tua família, os teus parentes, no teu trabalho, na tua faculdade, em nome de Jesus, as pessoas vão olhar e vão ser atraídas por aquilo que Deus está fazendo na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Versículo 8 ele diz, minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, gente, vocês estão falando com um Deus que é ilimitado. O céu é o limite. Porque o povo está pensando, mas tem para mim pequenininho, né? Não tem um ourinho a mais, não tem. O de Salomão tinha tanto ouro, gente. Deus fala, ouro, tudo meu. Prata, tudo minha. Se fosse para fazer um negócio maior, para mim é o de menos. Não era sobre isso que Deus estava falando. Mas Deus é tão bom que Ele dá uma cutucada e diz, se fosse sobre isso, fica tranquilo que eu faria. Porque para mim não tem falta. Para mim é ilimitado. Eu sou Deus de todas as coisas. E a gente vê isso na história, você vê isso. Ele é o Deus até de quem Deus não é, até da pessoa que não serve a Deus. A pessoa pode não amar a Deus, mas Deus continua até governando sobre essas pessoas. Você vai ver reis que não amam a Deus, e Deus inclinando o coração de reis. Na Bíblia você vê isso. Ímpios, que nem eram cristãos, não amavam a Deus, e Deus inclinando o coração de reis, para que seus projetos se realizassem aqui na terra. Deus é o mesmo, Ele continua fazendo. Se precisar inclinar o coração de um ímpio, de um rei, de um poderoso, Ele faz para que seus desígnios e projetos aconteçam aqui nessa terra. Então, querido, descansa o teu coração. Ouro e prata é do Senhor Jesus. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, Ele diz. O Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz. Se tem uma coisa que não tem preço nessa vida, o que é? É paz. A paz não compra. Você pode ter sucesso aos olhos do homem,
Você pode ter dinheiro, mas dinheiro sem paz é confusão. Você pode morar numa casa linda, mas na casa linda sem paz. Você pode casar com aquela mulher, com aquele homem que você falou, nossa, era o sonho da minha vida, casar com aquele galã, com aquela galoa. Sem paz, desastre. E ele diz, vai ter paz, vai ter paz, vai ter paz. Vai ter paz. Imagina, Deus declarando sobre a tua vida, ei, fica tranquilo, vai ter paz. Tudo que você for fazer vai ter paz. Você vai estar no trabalho, vai estar em paz. Vai estar em casa, vai estar em paz. Vai estar na faculdade, vai estar em paz. No casamento vai estar em paz. Vai ter paz na relação com os filhos. Vai ter paz com os netos. Vai ter paz na família. Vai ter paz nos relacionamentos com os amigos. Eu declaro a minha paz sobre vocês. Deus está dizendo, vai ter paz. Que coisa maravilhosa. Deus diz, a glória da segunda casa será maior da glória da primeira casa. O que eu vou fazer? Enquanto eles estavam olhando e presos, muitos no passado pensando, como foi bom, como foi maravilhoso, nossa, que tempo bom, nossa, quanta coisa boa Deus fez. E Deus vem e diz, a glória da segunda casa, do segundo templo vai ser maior. O que eu vou fazer vai ser melhor. O que eu vou fazer vai ser mais poderoso. Vai ser melhor. O que eu fiz antes foi bom, mas o que eu vou fazer a partir de agora vai ser melhor ainda. Essa palavra é para a tua vida em nome de Jesus. Você talvez já viveu coisas maravilhosas com Deus. Talvez Deus já fez coisas incríveis na tua vida. Talvez você, como aquele povo, viveu coisas incríveis no primeiro templo e a glória foi tão boa e o povo não podia ficar em pé e o povo foi chacoalhado pela glória, e talvez eles pensaram, não tem como ser melhor do que isso aqui, não tem como Deus fazer mais do que Ele já fez antes. E vem Deus mais uma vez e diz, a glória, o que eu vou fazer vai ser maior e vai ser melhor do que eu já fiz antes, porque a vida do cristão, a vida com Deus é assim que funciona, é de glória em glória. O que Deus faz daqui para frente sempre é melhor. Deus já fez coisas boas, mas eu declaro em nome de Jesus sobre a tua vida, o que Ele vai fazer daqui para frente será maior. Será maior. Talvez o teu ano de 2023 foi muito bom, mas deixa eu declarar uma palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. 2024 vai ser muito melhor. A glória da segunda casa, aquilo que Deus fez é bom, mas aquilo que Ele vai fazer vai ser muito melhor. Você pode ter certeza disso. A glória da segunda casa, a glória da segunda casa, aquilo que Deus está prestes a fazer é maior. Aquilo que Deus está prestes a fazer é melhor. Aquilo que Deus está prestes a fazer é poderoso. É só para quem crê. Se você crê, se você não crê, fica sentado. Mas se você crê que o seu 2024 será melhor, será mais poderoso, joga a tua mão para o céu e recebe e celebra e diga, eu creio, Deus.